Galera, boa tarde, olá, para quem já estiver por aí. Tudo bom? Estamos bem? Como estamos aí passando a semana? Eu tenho notícias relativamente interessantes em relação aos trabalhos. Tá tudo bem? Como é que nós estamos? Esperar aí o feedback de vocês pra gente poder continuar. Que aí tem os notícias positivas pra vocês. Bom, se bem que, né, eu não sei se é positivo, mas talvez ajude um pouco. Ah, meu sistema aqui já era. Caiu. Tá tudo bem, Carol? Olá. Tudo bem? Ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Cadê? A boa notícia de hoje é que eu tinha prometido pra vocês que depois, mais pra frente, eu ia deixar o personagem pronto, bonitinho pra vocês terem, pra gente animar posteriormente. Ainda não é a versão final, tá? É importante fazer esse comentário. A gente ainda não está com a versão final, porém, contudo, entretanto, todavia, eu deixei para vocês no Drive um arquivo dentro da pasta do Salsicha, arquivo Maia, que tem o personagem bonitinho com os joints, com os controladores, e se eu não me engano, os controladores também já estão vinculados, tá? Para caso alguém precise ter algum tipo de referência ou estudar esse cara de maneira um pouquinho mais tranquila, tá? Eu deixei esse indivíduo lá. Não é a versão final, tá? Importante. Não é a versão final que a gente vai utilizar, mas já pode dar uma ajudinha aí, beleza? Acho que tá tudo bem, Carol. Acho que tá tudo bem. Eu acredito eu. Eu deixei esse carinha lá, eu vou abrir pra vocês verem, tá, o que que é. Então é esse indivíduo aqui, ó. Que ele tá com os controladores renomeados, tudo certinho. Ele tem aqui já, se eu não me engano, eu já deixei linkado, ó, com a estrutura dos joints. Então tá praticamente quase lá. Beleza? Eu acredito. Fica brincando de balançar a perna da pessoa. Ai, perdão. Olha isso. Desculpa, gente. Perdão. Eu gosto de fazer essas cagadas. É muito bom. Mas, ó, em teoria, ele tá já mais avançadinho. Então, pra quem precisar, é uma boa referência. Beleza? Falta só um último passo aqui que a gente não conversou ainda. E não será hoje também. Porque. Vamos ver. Olá, Arthur. Tudo bom? Olá, que é isso? Então, porque eu quero a opinião de vocês numa coisa. Vamos ver o que vocês acham. Então, voltando um pouco. Tem esse cara lá no Drive, beleza? Então, essa versão ela está disponível no Drive para caso alguém precise dar uma olhadinha. Então, ele está lá bonitinho, tem os joints renomeados, tem os nossos amigos controladores e está vinculado ao joint. O que falta fazer aqui? Beleza? Faltaria vincular o controle, né, o controlador à malha, para ele mexer, e corrigir alguns lugares que poderiam aí dar BO, que o controlador não pegasse direito. Mas fora isso, está praticamente terminado. O que eu queria propor para vocês hoje? Eu queria mostrar uma cocita, que não envolve o personagem. Então eu estava pensando em dar uma folga para o Salsicha. O que vocês acham? Tipo, pausa dramática. Dá um tempinho pra ele respirar assim, fica de boa. Pra gente não ficar estressado também, porque faz o mês que a gente tá mexendo desse cara. Acho que ninguém aguenta mais olhar pra ele. Tipo, possivelmente alguém tá tendo algum tipo de ataque ou sonhando com esse indivíduo. Então, sei lá, eu achei que a gente tá muito nesse cara. E eu tinha pensado em mostrar uma coisa nova, saindo um pouco dele. O que vocês acham? Sim, não, talvez, quem sabe? Talvez. É, então, porque eu não aguento mais. Nem eu aguento mais ver ele. Tipo, nem eu. Eu quero mostrar um sistema de controle. Tipo, como fazer portas abrirem. E aí a piada vem de graça, não é mesmo? Eu queria mostrar um sisteminha de controle que a gente pode usar.
que aí não seria nele, e fazer um negócio. Hoje vai ter que exercitar aqui a nossa imaginação daqui a pouco. Ó, vamos lá então. Então, beleza. Esse está no Drive, belezinha. Lembrando, eu vou deixar o final, depois também lá um pronto. Vamos abrir um arquivo novo, então. Adeus, salsicha, por hoje. Adeus. Tá tipo, faz parte. Obrigada, Deus. Valeu. Olá, Hector, tudo bom? É que você fala, agora vai e não volta, por favor. Nossa, zoeira é demais. Vamos lá. Seguinte, vamos conversar. Vamos perguntar um negócio. Vamos começar pela parte mais tranquila. Se eu perguntar pra vocês, hoje, nesse momento atual, eu não sei mais que dia é hoje. Hoje é dia 12, dia 12 de agosto. O que é animação pra vocês? Alguém tem alguma definição? Alguém chutaria algum tipo de definição? Alguma palavra que lembre? Alguma cosita? Animação, né? Ânimo, o que não mais está presente na quarentena. Eu sei, esse também tá complicado. Mas animação no contexto artístico. Ideias, sugestões, tretas. Ai meu Deus, achei um gato animado. Ó, que coisa fofa. Achei um cat cycle. Muito fofinho. Coisas aleatórias que a gente acha no meio do rolê. Olha que gracinha. Me dá um pouquinho de treco histérico. Depois que eu descobri como gatos andam, já tá me dando um tiquezinho nervoso. Se eu olhar aqui, ó. Eu sei, é aleatório, mas nem tanto. Normalmente, essa pata, ela vai pisar num lugar no solo que a pata de trás também tem que pisar obrigatoriamente. O gato é um ser bizarro. E aqui não tá fazendo isso. Ah, que nervo. Ok. Passou. Ideias, sugestões. Lembramos aí de alguma coisa. Tudo isso porque eu estava procurando aqui exemplos. E apareceu um gato. Deixa eu fechar esse gato aqui. Bom, vamos fazer o seguinte então. Simplificando, tá? De maneira bem mais ou menos, bem michinfrim. A animação nada mais é do que uma sequência de imagens tocadas num determinado tempo. Então, numa velocidade específica. Então, uma sequência de imagens, bonitinha, belezinha. Até aí, acho que tranquilo. Provavelmente, em algum momento da vida, vocês já devem ter visto imagens como essa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o desenvolvimento de um stickman, bonitinho, ó, que coisa fofa. Fazendo aqui o seu salto da Daiane dos Santos. Então, toda a movimentação dele de salto separada em pequenas imagens. Então, em o que a gente chama aí de frames. Então, animar, basicamente, seria você pegar esses caras, esse conjunto de imagens e tocá-los aí sequencialmente numa velocidade. Até aí, ok? Tranquilos? Belezinha? Será? O que eu quero mostrar para vocês no Maya é um jeito mais interessante de brincar com elementos que vocês já têm. Então, vamos lá. Eu vou construir aqui rapidinho uma porta. Vamos fazer uma porta aqui. Vamos ver se a gente lembra como faz uma porta. Estou usando ali a minha aba de modelagem. Vocês querem uma porta chique? Vocês querem uma porta simplificada? Eu estou com essa referência aqui, ó. Talvez eu tenha pego um pouco pesado. É uma porta bonita. O que vocês acham? Uma porta mais medieval, sei lá, um portão. O importante é que eu preciso de uma porta. Alguém tem sugestões? Vocês estão bem, pessoas? Aliás, como é que tá a quarentena? Vocês estão, tipo, psicologicamente bem? Que eu acho que isso é um termo complicado agora. Tá todo mundo vivo. Ó, pegando aqui um cubo, tentando fazer uma portinha. Vou pegar a ferramenta de corte. Lá na Mesh Tool, estou fazendo recordações aí de um passado um pouco distante. Usar Insert Add Loop para cortar. Já esqueci a referência. Ah, meu pai, socorro. Aí. Aquele momento que é agora que eu me arrependo por ter escolhido uma porta com muita coisa. Tamo indo. Tá complicado, né, galera? Quarentena que não acaba. Uhul.
Aí em São Paulo a galera ainda tá respeitando a quarentena, porque aqui no interior já, tipo, já foi há muito tempo. Ó, fazendo uns cortes aqui, só pra fazer uma coisa um pouquinho mais bonitinha, tá? Não precisaria, é só frescura minha. Só pra fazer uma coisa mais bonitinha. Não estão respeitando a quarentena. Ah! Aí complica, né? Aí a gente vai ficar em quarentena eterna. Socorro. Ajuda nós, né? O famoso ajuda Luciano. Meu Deus, lascou. Ó, vamos lá. Fazer uma versão simples, só um pouquinho mais fresquinha pra gente ter um formato mais bonitinho. Deixa eu dar um Ctrl E aqui no Thickness, Offset, Offset. Tá. Vamos lá, deixa eu ver, 0.005 talvez. Foi. Beleza. Ó, uma partinha bonitinha. Eu acredito que vocês se recordam do grande BO. O barzinho aqui do lado de casa voltou a ficar... Aí, nossa. Ok. Aí é problema. Eu não vou falar muito porque aqui perto tem umas casas de festa. E tem uma chance muito grande. Posso estar falando merda, tá? Tem uma chance grande de eu estar falando besteira aqui. Mas, final de semana, eu escutei festa. Sabe barulho de tuts, 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 tuts? A gente escutou putz, 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 putz. Tenho certeza do que eu estou falando? Pode ser que eu esteja ficando maluca? Tem uma chance muito grande, mas eu tenho quase certeza. Acreditem em mim. Ó, eu fiz uma porta com aquelas ferramentas de corte, extrusão que a gente está acostumado a usar, né, dentro do Maya, belezinha. Lembrando, tá? O meu objetivo com vocês é criar um sisteminha para abertura dessa porta. Então eu quero que essa porta abra, mas eu não quero ter que selecionar ela para abrir. Sei lá, eu quero criar um controlinho aqui embaixo, uma bolinha, alguma coisa, que quando eu mexa, a porta automaticamente também venha, né, ela abra. Então eu preciso da porta. Segunda coisa, não sei se vocês se recordam. Oi, Gabs, tudo bom? Ó, eu fiz a portinha, bonitinha ali. Eu normalmente esqueço. A gente tá mexendo com rigging, essas coisas, aí depois você fala, nossa, tem ferramenta de modelagem aqui. Ó, bônus. Ó, fiz uma porta versão baixo orçamento, mas é uma porta, eu juro que é uma porta. Depois eu até coloco o material aqui pra fingir que é uma porta. A gente bota vidro aqui. Quero fazer ela abrir e fechar. Problema número 1, que eu acho que é o problema mais idiota que a gente vai encontrar aqui hoje. Se eu pegar a ferramenta de rotação, então a letra E, e rotacionar essa porta, a gente vai ter uma treta. Ou não necessariamente, mas aqui a gente tem uma treta. Aquela porta bonita, que rotaciona no meio, que você fala, nossa, que porta maneira. Isso daqui é um problema. Porque quando eu for rotacionar, quando eu for abrir a porta, ela vai funcionar assim. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, que desgraça. Ô, demônio. Lascou. Então, ó, primeira coisa, modelou, eu vou trocar esse cara, o pivô, de lugar. O atalho é basicamente o mesmo cara que a gente tem utilizado para reposicionar os joints. Então, para reposicionar o pivô do joint, do controlador. Letra D. Então, ó, apertei o D. Exato, Gabs. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ó, pego aqui a letra D. Posso movimentar esse pivô. Se você segurar aqui no meio, ó, peguei a ferramenta de posição, letra D. Ó, posso vir aqui e puxar. Se eu segurar junto, então eu cliquei aqui, segurei e apertei a tecla V, ele vai travando, ó, na peça. Então, apertou D, habilitou a opção de movimentação do pivô, você pode segurar a tecla V de socorro. V de quê, gente? Não sei, V de Vanusa. Clico no meio, seguro e arrasto, e ele vai travando.
Então, pode ser uma opção, para facilitar. Ele já veio aqui no cantinho. Ó. Escolheu o lugar, trava, letra D de novo. E aí você tem a porta bonitinha, fazendo o movimento que é mais próximo do esperado. Até aí, ok. Então, criação da porta, checkzinho. Rotação corrigida, beleza. Vou vir aqui por desencargo da nossa querida consciência. Então, como eu modelei, fiz cortes, executei um monte de coisa aqui, as minhas propriedades e o meu histórico está totalmente cagadinho. Então, ó, tem muita interferência desse cara aqui. Então, eu vou selecionar o meu objeto e, por precaução, eu vou congelar o histórico, congelar as transformações e deletar o histórico dele. Obrigatoriamente. Eu vou fazer com que esse objeto seja o estado final. Então, congelei as transformações, channel box zeradinho e deletei o histórico. Então, nasceu assim, belíssimamente. Galera, vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês querem questionar alguma coisa? Tá tranquilo? Sei que foram coisas que a gente viu aí nos módulos anteriores, mas faz tempo. Então tá tranquilo. Não precisaria nem cortar, tá? Quem for fazer o teste, não precisa, ok? Fica mais bonitinho, fica mais bonitinho. Mas não é uma obrigação, exatamente. Então, modelinho, checkzinho, modelo pivô, beleza. Então, vamos lá. Fiz a minha portinha. Eu vou criar aqui, poderia ser uma primitiva, poderia ser uma curva. Eu vou criar algum objeto que vai servir para mim como a referência de movimentação da porta, como se fosse um controle. Tá? Pode ser um objeto, pode ser uma curva que você traga do Illustrator. Aqui no caso, só para facilitar, eu vou utilizar o mesmo sistema de controlador que a gente tinha conversado para o personagem. Então, eu vou na aba de curvas e superfície, vou criar uma bolinha. Deixa a bolinha aqui, beleza. Vou diminuir ela um pouquinho. Se quiser, ó, só para deixar mais bonitinho, ó, vou colocar uma segunda bolinha. E aí, lembrando que a gente tem dentro da curva, na aba do Channel Box, os inputs, que são as características que fazem essa curva ser dessa maneira. Então, dentro do input, eu tenho características dessa NURB Circle e tem as últimas duas opções, que é onde eu verifico se esse cara vai ser realmente mais curvo ou linear. Acho que também mexemos na última aula. Então, eu posso trocar aqui para linear e alterar a quantidade de lados. Vou deixar em 4 e vou aqui só rotacionar. Como se fosse fazer uma caixinha, tá? Basicamente, para conter o meu controle. Vou fazer uma caixinha. Por exemplo. Então, o que eu quero fazer? Vou trocar a cor da linha para facilitar. Vou selecionar aqui o controladorzito. Vou na aba de atributo, Object Display, e aí lá dentro eu tenho o Drawing Overrides. Então, lembrando, caso alguém queira trocar a cor do objeto do controlador, atributo, Object Display, Drawing Overrides, Enable, e aí você tem o slider de cor. Então, ficou branco, bonitinho. Esse aqui do lado eu vou colocar verde para a gente enxergar bem. Então, vamos lá. Vou pegar essas duas curvas, fazer o mesmo processo. Então, eu vou aqui congelar as transformações e deletar o histórico, garantir que todo mundo esteja zerado. Bonitinho. Quero que esse cara controle a porta. A gente falou nas aulas anteriores sobre o sistema de constraint, que era aquela aba bonitinha que a gente usava para parentear um controlador ao joint. E aí ele era dividido em propriedades, podia ser posição e rotação, só posição, só escala.
Um monte de opção. Quero mostrar aqui uma outra vertente, uma outra possibilidade. Porém, contudo, entretanto, todavia. Por enquanto, até aqui, tá tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa desse processo de criação? Como é que estamos? Objeto, que vai se movimentar. O controle, tá? É a bolinha. O verde, eu só fiz de enfeite aqui para ficar mais bonitinho, para limitar. Tá tranquilo, galera? Vocês querem questionar alguma coisa? Por enquanto, como estamos? Esperar vocês responderem rapidinho. Só para saber se eu posso continuar ou se volta um pouco. De boas? Vou confiar em vocês? Será? Momentos de tensão. Ok. Então vamos lá. Eu tô aqui no Photoshop só para mostrar uma coisa. Deixa eu fazer uma linha aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer um desenho tosco aqui para representar. Porta do mal. Pergunta. Número 4 ou 5 ou 6 do dia. Se eu comentar, utilizar a palavra interpolação. Interpolar lembra alguma coisa? Tipo, em algum momento? Vamos ver se essa palavra lembra vocês de alguma coisa. Ó, eu tô no Photoshop. Beleza. Eu quero fazer aqui um desenho que eu acredito que vai ficar muito tosco, mas vai ser funcional. Que era cor verde. Eu fiz o controle verde, agora eu quero fazer a caixa verde. Ó. Vamos, beleza. Aí, a minha caixinha de controle. Pra ficar tudo bonitinho. Aqui. Então vamos lá. O que interpolar é? A gente falou que a animação nada mais é do que uma sequência de imagens tocadas numa velocidade de x. Perfeito. Se você, por algum motivo aleatório na vida, já pesquisou em algum momento história de animação, ou esses documentários da vida sobre a Walt Disney e companhia, provavelmente você deve se lembrar de que os filmes antigos de animação tradicional, 2D, eles eram feitos manualmente. Então, se a animação são imagens tocadas sequencialmente, cada imagem dessa era feita la mano, em la mano. Meu Deus, Gabs. Justo. Eu acho que é nível Rafa. Eu gostei da piada. Nível Rafa. Aí, ó, tá vendo? Muito bom. Oh, Deus. Socorro. Voltando lá. O animador da Disney, quando ele, por exemplo, queria fazer algum personagem se movimentar, algum tipo de animação em cima desse cara, ele tinha que desenhar cada uma das imagens que iriam fazer a composição da animação final. Então, cada imagem dessa tinha que ser desenhada na mão. Isso num passado distante aí. Não tão distante, né? Se você considerar, não é tão distante assim. O que acontece? Com o advento aí das novas tecnologias, esse sistema manual e tradicional, ele acabou caindo em desuso por vários motivos. Um deles é o tempo que você levava para desenvolver uma animação inteira. E o trabalho, obviamente, que já vinha aí atrelado a ele. Pelo que ele foi substituído? Né? Que aí é a pergunta que a gente precisa pensar. Ele foi substituído por um sistema de animação de interpolação. Sistemas automatizados, digamos assim. Então, se lá na Disney você tinha aqui uma pessoa, eu adoro os desenhos de stick, que eles facilitam muito a vida da sociedade brasileira. Se você tinha aqui um ser humaninho, aqui temos um ser humaninho, fazendo um joinha. Opa, está aparecendo o símbolo da arminha, volta. Então, você tem aqui essa pessoa estilosa, que foi no supermercado de máscara. Se você fosse um animador da Disney, então você teria que desenhar essa pessoa, cada imagem representando as micromovimentações
que garantiriam aí a fluidez da animação por todo o percurso que esse cara fosse andar. Então, putz, 1 segundo, normalmente 24 imagens, então a cada segundo de animação que você tivesse, você precisaria desenhar 24 imagens que representassem essa movimentação. Trampo. Trampo. O que a interpolação faz por você? Quando você vai para o meio digital, ao invés de você precisar desenhar cada uma dessas imagens e ter um trabalhão lazarento, o que o software quer que você indique? Ele precisa que você fale para ele onde você estava, então o momento A, onde? Então Joãozinho estava na sua casa. E estava na sua casa. Como ele estava? Qual é a pose que ele estava? Qual a movimentação que ele começou esse fluxo? E onde ele acabou? Então, tecnicamente falando, eu preciso saber somente essas duas informações. Eu preciso saber quando e como ele estava, e onde ele chegou e como ele chegou. As informações entre esses dois segmentos são produzidas pelo software para você. Então, calma, tá? Calma, que isso pode parecer uma coisa boa. É uma coisa boa? É uma coisa boa, mas calma. Beleza? Então, interpolar, basicamente, é você fazer a transição entre dois estágios, de maneira automática. Ok? Tudo bem? Esse bonequinho aqui maravilhoso, muito bem constituído. Eu tenho que começar a deixar uns desenhos prontos para usar essas coisas. No caso da nossa porta, nós temos o estágio que eu denominei aqui como A, da porta fechada. Está muito bem desenhada, portinha. E a gente tem o estado B, que é o estado final, que é a porta aberta. O que vai acontecer no meio desse caminho, então essa movimentação, você não vai precisar se preocupar em fazer, tá? Isso vai ser gerado para você de maneira automática. Então eu sei que ela começa fechada e que ela deveria terminar aberta. Tudo bem, galera? Até aqui? Aí se você pegasse aqui no meio do caminho, ela estaria entreaberta no meio do caminho. Faz sentido por enquanto? Essa porta tá tão bonita. Deboche. O que eu vou fazer então, aqui, para o Maya, é justamente identificar esses estágios. Então, como é que eu faço isso de maneira um pouquinho mais tranquila? Só por precaução, tá? Eu vou pegar esses dois elementos e eu vou renomear. O outliner está aberto aqui do ladinho. Eu vou chamar esse daqui de porta. Faz sentido, não é mesmo? E esse daqui de controle. Então, só para a gente saber o que é cada um desses elementos. Então, a bolinha eu chamei de controle e a porta de porta. Que nome criativo. Vou selecionar esses dois caras. Porta, shift, o objeto. Lembrando que depois que eu fiz, eu zerei tudo, eu apaguei histórico, está tudo zerado. Vou, agora sim, inaugurar uma aba nova, tá? Que a gente não, acredito que a gente não mexeu ainda. Que é aqui, ó, a animação. Então, trocar aqui para animação. E vou procurar por esse carinha aqui. Key. Então, keyframe. Sim. Momento chave. Sim. Chave. Sim. Key. Dentro do key, você tem set driven key, que é um sistema de vínculo. Então, eu vou usar esse carinha aqui para gerar animação na minha porta. Então, key, set driven key. Lembrando, os dois selecionados, tá? Então, o objeto que você quer movimentar e o cara que vai ser o controle. Mudo para animação, key, set driven key. E aqui, ó, eu preciso configurar algumas coisas.
Então, não vem automaticamente, tá? Vem sempre pela box option. Então, a caixinha de configuração. Então, key, set driving key, box option. Belezinha. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês verem. Aí. Quando eu abro o set driving key com 2 objetos selecionados, esses 2 objetos aparecem aqui para mim, bonitinhos na aba inferior. O que você precisa fazer? Indicar para o Maya quem é o cara que vai exercer o controle, então quem é o seu driver, e quem é o cara que será conduzido. Então, quem é o cara aqui, ó, load drive-in, com N no final. Simplesinho, tá? Então, ó, controle. Você vai ser o cara que vai dirigir a situação. Então, eu selecionei ele, só cliquei aqui no nome, load driver. Cliquei na porta, load drive-in. Então, porta, load drive-in. E ele já separou para mim, bonitinho, ó, quem é o cara que vai controlar e quem é o indivíduo que vai ser aí controlado. Tranquilinho, ó, separou, belezinha. Ele já te mostra também, na janela ao lado, quando você faz o vínculo, quais são as propriedades que podem ser atreladas. Então, você tem ali visibilidade, posição, rotação e escala. Então, você pode movimentar, você pode mexer no tamanho, você pode rotacionar esse cara da maneira que você achar mais conveniente. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, depois que eu fiz esse carregamento no Maya, eu vou definir os estados. Então, o A, o começo da porta fechada, e o B da porta aberta. Como assim? Então, vamos lá. No começo da animação dessa porta, enquanto ela estiver fechada, você vai falar para ele como essa porta vai estar e onde esse controlador vai estar. Então, por exemplo, nossa, eu quero que essa bolinha ela comece aqui, ó. Quando a porta estiver fechada, ela vai estar no extremo da esquerda. Então, isso significa porta fechada. Então, posicionei aqui a bolinha, porta fechada, bonitinho. Uma dica, tá? Para facilitar o rolê, faz um teste antes, porque tem um monte de propriedade aqui. Pega a ferramenta de rotação e dá uma olhada, ó, sempre, só para ver realmente qual é a propriedade que a gente vai usar. Então, eu dei uma rotacionada para ver qual eixo específico que estava se movimentando. Quando eu fiz essa execução, eu vi aqui que foi o rotate em Y. Então, eu sei que a porta vai se mexer em rotate Y. Então, testa antes, tá? Ó, rotate Y. Só selecionei, tá? Não fiz nada. Bolinha. A bolinha, posição, então eu quero que ela se mexa, translate em Z. Então, verifica quais são as propriedades que você vai realmente utilizar. Então, eu joguei ela aqui no cantinho, translate em Z. Então, vamos lá. Momento A. Porta fechada. Controle. Quem é o cara que vai se movimentar, quem que vai se transformar, no caso, que vai controlar? Posicionamento em Z. Como que eu descobri isso? Movimentando a peça para saber realmente qual era a execução que eu queria. Porta. Fiz um teste. Então, abrir a porta significa rotacionar a estrutura no eixo Y. Também fiz um teste antes disso. Então, ó, controle, falei da posição. Porta, falei da rotação. Momento A. Grava para mim essa informação. Key. Beleza. Momento A. Belezinha. Vou lá no controle. Key. Então, faz para os 2 indivíduos. Tudo bem, galera? Até aqui. Tranquilo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Pausa dramática.
esse é o momento. Até aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Questionamentos de vida? Tá de boa? Hein? Sim, deu, talvez. Como que muda o pivô de lugar? Letra D de dado. Posso? Posso, por que não? Volta. Volta. Vamos fazer aqui, ó. Volta. Ó, volta. Voltou? Eu acho que voltou. Primeira pergunta. Pivô. Letra D de dado. Aperta a letra D. Ele vai mudar o símbolo do pivôzinho. E aí, basicamente, você vai pegar ele pelas setas e reposicionar no lugar onde você quer que essa rotação se inicie. Lembrando que, depois que você fez a modificação, então apertou D, escolhi, quero que ele fique aqui, por exemplo. Letra D de novo para travar, beleza? Então, letra D, movimentação do pivô. Tem que fazer isso, senão a porta vai virar no meio, aí é meio complicado. Agora, a parte da caixa. Vamos lá. Modelinho, bonitinho. Modelei com o cubo, fatiado em vários pedacinhos, com extrusão. Esse cara daqui, deixa eu explicar uma coisa. Se você quisesse, eu não sei se vai dar tempo hoje, tá? Mas, essa caixa que está aqui, a verde, ela foi criada só com a ideia de ser um enfeite, tá? Nesse momento. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você estivesse pensando num sistema de controle realmente, então, sei lá, quero fazer a animação de uma casa, quero fazer as portas abrindo, assustar pessoas, sei lá, um The Sims da vida ou aquelas simulações de arquitetura maneira. Isso daqui pode servir como limitador. Então, você pode realmente barrar essa bolinha. Então, você pode falar, olha, eu não quero que ela passe daqui e que ela passe daqui, que ela fique ocupando somente o espaço desse retângulo. Mas aqui agora é só uma referência. Então, a bolinha, que é o principal, eu criei pela aba de curvas de superfície. Igual o controlador que a gente fez do personagem, tá? A bolinha e o retângulo foram feitos ambos com a estrutura do círculo. A diferença é que no caso do círculo, eu entrei dentro da Channel Box, tem ali, peraí, deixa eu mostrar para vocês que eu deletei o histórico, ele não vai aparecer. Beleza, aqui. Channel Box, Input, Make NURB Circle, que são as características da curva. E aí, basicamente, dentro do Make NURB Circle, eu tenho aqui a caracterização, se ela é cúbica ou linear, ou seja, se ela é arredondada ou se ela tem quinas, e o número de seções, ok? Igual ao do controlador do personagem. Lembrando que vocês não precisariam fazer essa caixinha agora, tá? Só esse cara aqui que é o principal. Recomendação, para facilitar a sua vida, pega esses dois elementos, então a porta e a bolinha, e renomeia, para facilitar. Chamei de porta e de controle, porque foram nomes aí que, para mim, pelo menos, fez um pouquinho mais de sentido. Pareceu um pouquinho mais de boa. Então, beleza. Tenho um objeto, tenho uma bolinha. Esses dois caras, por desencargo de consciência, eu aconselho que vocês sempre congelem as transformações. Então, garanta que esse cara é o estado final do objeto e também deleta o histórico. Então, para os dois, tá? Tanto para o cara que vai ser o controle, quanto para o cara que é aí o objeto. Até aí, beleza. Tem os dois indivíduos, seleciono a porta, Shift, alinha, mudo aqui para a aba de animação, e dentro de animação eu tenho a aba de Key. Então, ali, basicamente, são as regiões onde a gente vai trabalhar mais para frente o processo de animação. Dentro dele, eu tenho a opção de Set Driving Key, que é a propriedade que a gente vai utilizar aqui para criar o vínculo. Então, ó, Set Driving Key, belezinha. Dentro dele tem a aba de Set e tem a Box Option. Então, obrigatoriamente, tá? Você tem que estar com esses dois elementos selecionados para o Maya entender quais são os caras que você vai utilizar nesse processo. Então, se você clica fora, não tem nada selecionado, vai no Key, Set Driving Key,
ó, ele vai estar vazio. Então, obrigatoriamente, para você conseguir setar as propriedades, você precisa estar com os dois elementos ativos. Então, selecionou a porta, selecionou a linha, verifica se está em animação, key, set driving key, set, e aí você vem aqui na caixinha, na box option. E aí sim, ele te mostra aqui, ó, os objetos que estão em cena. Aqui eu tenho 2, tá? Mas vamos supor que fossem 2 folhas de porta que você quer abrir simultaneamente. Você teria ali uma porta 2, talvez, então direita e esquerda. Seleciona os 3, set driving key, set box option. E ele já abre com todas as propriedades possíveis. Gabs, era isso? Tá tranquilo? Como é que estamos? Pausa dramática. Beleza. Então, abriu a caixa, bonitinho, ele vai te mostrar o que você selecionou. Você precisa selecionar cada um desses caras e escolher qual é a propriedade dele. Então, o que vai controlar, o driver, e o que vai ser controlado, que vai ser ali conduzido, que é o driving. Então, eu seleciono a linha, o controle, por aqui, tá? E falo que ele é o driver. Seleciono a porta e falo que essa pessoa é o driving. Então, o driver é a linha e o driving é a porta. Então, selecionei o nome, fui na propriedade. Selecionei o nome, fui na propriedade. Quando você faz esse processo, ele fala, beleza, entendi que você quer associar uma propriedade. Então, você quer que, quando você mexa no controle, algum tipo de ação seja executada em cima da porta. Qual propriedade do controle você quer mexer? Você quer reposicionamento? Você quer rotação? Ou escala? Então, o meu controle, no caso, é tipo um sliderzinho. Então, ele se movimenta. Então, seria posicionamento. Putz, X, Y ou Z. Testa. Então, seleciona a linha. Pega aqui a ferramenta de posição e faz uma movimentação. Verifica na Channel Box qual é o eixo que ele está movendo. Então, no meu caso aqui, ó, é o Translate em Z. Vou deixar ele até aqui no comecinho. Ó. Translate em Z. Então, avisa para o Maya, olha, o meu controle, o meu controlador, ele vai executar uma mudança relacionada ao posicionamento no Z. Quando eu mexer nessa propriedade, eu quero que aconteça alguma coisa com a porta. O que você quer que aconteça com a porta? Posição, rotação, escala. No caso, rotação. Então, rotação, letra E. Testa de novo. Então, vem aqui e verifica. Então, no caso, para eu abrir a porta, eu preciso modificar o rotate em Y. Então, foi a propriedade que eu testei ali e que demonstrou um pouquinho mais de verossimilhança com a situação. Olha que bonito. Palavra bonita para falar absolutamente nada. Então, ó, driver, linha. Setou o driver, escolhe qual propriedade que ele vai comandar. No meu caso, posicionamento em Z. Pega o driving, o objeto que vai receber esse controle, que no caso é a porta, e fala qual propriedade que vai sofrer essa transformação. Fez isso, bonitinho, zerado, ó, perfeitinho, aí sim a gente pode começar a trabalhar nele. Então, vamos lá. No começo, então, quando essa bolinha estiver nessa posição aqui, a porta vai estar fechada. Ela está fechada, beleza. Verifica, está tudo selecionado? Dá um key. Então, grava essa informação. Quando a bolinha estiver aqui, a porta está nesse ângulo. Dei um key. Beleza. Quando essa bolinha chegar aqui, então eu peguei a posição da bolinha, estou levando ela para o final, eu quero que essa porta aqui, ela esteja assim. Seria o momento B, ou o momento final, se você preferir chamar. Então, bolinha no começo da linha,
Porta fechada, key. Bolinha no final, mudei a posição dela para o final. Abri a porta. Volto de novo aqui, set drive em key. E dou um novo key. Então, grava para mim essa nova informação. Agora, se eu selecionar a bolinha, vier aqui com a ferramenta de posição, ó, você pode até fechar isso aqui. Percebam que ela faz para mim a transição de maneira automática. Então, eu não precisei ficar movimentando essa parte de maneira individual ou selecionando a porta. Ó, ela funciona bonitinho, ó, através da movimentação do controle. E aí, isso daqui, posteriormente, a gente pode animar. Então, eu quero que abra a porta, quero que a porta feche. Então, é um procedimento que a gente poderia executar, por exemplo, para criar um sistema de animação de portas, janelas ou outras coisas também, tá? Dá para fazer a mão do personagem se mexer assim. Tudo bem, pessoas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou fazer uma segunda versão com 2 folhas de porta, tá? Mas tudo bem por enquanto? Vocês querem questionar alguma coisa? Como estamos? Isso aqui fica bem legal para quem quisesse depois fazer uma porta mais bonita, fazer ela animando, fica bem interessante. Ó, vou colocar esses caras aqui, deixa ele do lado. Vou fazer uma outra porta aqui, mais rapidinho. De boas. Gente, se vocês precisarem me perguntar alguma coisa, aproveitem, tá? Aproveitem, questionem. Se tiver com algum problema, avisa. Assim? Acho que é assim. Deixa eu fazer uma outra portinha aqui. Beleza. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tá. Vou pegar esse cara aqui. Mudar o pivô. Então, letra D de dado. Segura o V se você quiser, que aí dá para ir travando aqui nos pontos específicos. Letra D para travar. Ó, Ctrl D. Copiei a porta. Vou congelar a transformação e deletar o histórico. Belezinha. Galera, se tiver algum problema, por favor, me avisem, tá? Tipo, se alguma coisa não funcionou muito bem, sério, não deixem passar. Eu sei que eu sou chata nesse ponto, mas... Ah, tem problema, eu vou ser chata mesmo. Nesse ponto a gente vai ser mala sem alça. Eu quis economizar tempo não fazendo o outro lado, ó. Tive que espelhar, me lasquei. Ó, beleza. 2 portinhas, 2 portinhas. Ok. Ó, agora eu tenho 2 folhas de porta. Então quero que elas abram juntas. Vamos lá. Seleciono as 2, vou por desencargo de consciência, congela a transformação, beleza. Então não esquece, tá? Congela e deleta o histórico das 2. Vou vir aqui, só para vocês verem que não necessariamente precisaria ser. Vou fazer aqui um outro objeto, bolinha do mal. Vou usar essa caixinha aqui de referência. Preguiça. Aí, bolinha do mal, curva do mal. Vou chamar a curva do mal de controle, só que eu vou chamar de controle 02, porque já tem um ali. Essa daqui vai ser a porta 01 e essa daqui vai ser a porta 02. Bem, bonitinho, ok. Pego a linha, congelo a transformação, deleto o histórico. Então, isso está zerado, isso está zerado. Seleciono os 3. Mudo para a aba de animação.
animação, key, set driving key, set, e aí pela box option, sempre pela box option. Beleza, ó. Abriu a caixita com os 3 indivíduos. Novamente, eu vou ver quem é o controle e quem é controlado. Então, controle 02 é o driver. Porta 01, driving. Então, vamos lá. Espera que eu esqueci de selecionar as duas. Aí. Controle 02, driver, porta 01 e porta 02. Mais fácil. Então, seleciono os dois. Falo que eles serão aí os objetos que serão controlados. Então, beleza. Controle no driver, portas no driving, pivô tá certinho, tá tudo zerado. A gente pode pensar novamente no estágio. Então, bolinha no começo do quadrado, do retângulo. Começo, porta fechada. Então, verifico de novo. Controle 2. O que é que eu modifico? Translate em Z. Então, marco o Translate em Z. Portas. O que é que eu modifico? Rotate em Y. Então, marco Rotate em Y. Definiu o começo, qual é o estado da porta fechada? O que vai se movimentar? Key. Grava a informação. Gravou a informação? Beleza. Pego o controlador, jogo ele lá no final. Pego aqui a minha porta e faço as transformações. Então, eu quero que ela venha até aqui, por exemplo. Que essa daqui venha até aqui. Verifica se está todo mundo selecionado. Dá um novo key. E aí, dá aquela testada para ver. Ó, isso daqui é uma coisa que pode acontecer. Ele setou só de uma porta. Não tem problema, tá? Se isso acontecer, volta aqui, ó, seleciona a porta 01 e dá um key nela separada, qualquer coisa. Ó, vamos ver. Aí. Tudo bem, pessoas? Vocês querem perguntar alguma coisa, por enquanto? Isso aqui é tão bonitinho. Questionamentos, perguntas, sugestões, está tranquilo, não está tranquilo, querem que faça mais uma vez, como é que está a situação? Só fazendo um comentário, tá? Enquanto vocês pensam. Na mão, por exemplo, se você fosse pegar esse sistema e jogar lá para o personagem, você poderia ter um controlador aqui, acima da mão, e fazer esse sistema de driving key para fechar os dedos. Então, associar ao joint aqui, ó, desse pedacinho, cada joint, e rotacionar esses caras. Seria uma possibilidade de uso aí que a gente poderia executar. Tranquilos? Mais ou menos? Sim, não, talvez, quem sabe? De boas. Podemos seguir o baile, não seguimos o baile, como estamos? Será? Galera, eu sei que vocês não gostam muito de falar, mas, né, a gente só precisa saber como é que tá a situação. Porque se eu passei pela propriedade muito rápido, vocês têm que me avisar. A Gabs falou segue o baile, então a gente segue o baile. Então, beleza. Então, isso daqui é uma possibilidade de uso que a gente poderia utilizar para animar a porta, para animar a própria mão do personagem. Dá para usar isso aqui em vários contextos. É um sistema diferente, é legal saber. Então, eu vou ver se eu acho. O problema é que isso está na saga. Teve um aluno que ele fez uma porta no Maya, ele fez a texturização no ZBrush, tipo uma porta, ele chamou de porta do inferno, eu não sei. Depois ele trouxe para o Maya de volta, colocou umas iluminações vermelhas e fez ela animada.
Então ficou bem interessante. Fica aí a sugestão. Eu vou ver se eu faço isso depois. Eu quero fazer uma porta bonita agora. Então, beleza. Set driving key, ok. Então, vamos lá. Eu falei pra vocês no começo da aula, eu não vou mexer no personagem, tá? Não se preocupem. Eu só preciso mostrar uma coisa aqui. Faltou uma coisa. Como assim? Ih, lascou. O nosso personagemzinho bonitinho, o Salsichinha, ele ainda não tá com o rigging completo. Então, ele tem os joints, ele tem os controladores estão com os vínculos nos joints, então ok, eu rotaciono o controlador, o joint vai, mas ele não está vinculado ainda à malha. Então, vamos lá, eu quero mostrar um negócio aqui, a versão simplificada, para na próxima aula a gente voltar para ele e finalizar o que precisa, tá? Para já entrar efetivamente na parte de animação. Então vamos lá, eu vou criar aqui só para a gente conversar um pouco, um cilindro. Vou colocar um cilindro um pouquinho mais comprido. Deixo esse cara aqui. E um segundo cilindro mais compridinho também. Então vamos lá. Vamos fingir que isso aqui vai ser, com muita força de vontade, um dedo. Ou uma parte do personagem. Ó, um deles, eu vou entrar nos inputs, nas propriedades, e vou mexer aqui no valor de subdivisão para deixar esse cara mais fatiadinho, com mais informação de polígono. Então, ó, a gente tem aqui, do lado esquerdo, um modelo simplificado, bonitinho, e do lado direito a gente tem esse modelinho aqui, com uma malha um pouquinho mais densa, que imitaria a estruturação do nosso personagem. Então, belezinha, ó, 2 cilindros bonitos. Eu vou fazer nesses caras a mesma coisa que a gente fez no personagem. Então, eu vou criar um sistema de rigging dentro dele, vou criar controladores, vou criar o vínculo do controlador, e vou associar a malha para a gente conversar, que seria a última etapa em relação ao personagem. Então, tenho a malha, bonitinho. Vou aqui congelar a transformação, deletar o histórico, deixar isso zerado. Então, vamos lá. No personagem, a gente mudava, né, de câmera para facilitar. Então, vou colocar aqui na câmera de lado. Tô pegando o lado X. Deixa eu ligar aqui o X-Ray Joint, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, né? Facilita um pouco o rolê. Beleza. Então, mudei aqui para rigging, só fazendo aquela última recordação da vida. Rigging, esqueleto, Create Joint. Vou colocar aqui seguro, clico, seguro Shift. Beleza. Ó, imitando um dedinho que a gente fez, a estruturação de joint do dedo. Vem aqui do lado, ferramenta de Create Joint. 1, 2, 3 e 4. Então, beleza. Então, criei o joint para controlar a estrutura. 4 joints, iguaizinhos àqueles que a gente fez no dedo. Lembrando que o último normalmente não recebe movimentação. Ele é só um joint de redirecionamento de fluxo. Então, ele está ali só para redirecionar, belezinha. Deixa eu voltar ali, ok, beleza. Então, vamos lá. Controladores. Então, posso fazer uma curva, seguro Shift, seleciono aqui o joint que ele quer controlar, Modify, Mesh Transformation, Mesh Translation. Vou botar aqui mais 3. Controlador, colocar um para cada joint. Então, no caso aqui, os 3. Modify, Mesh Transformation, Mesh Translation. Ó, mesma coisa que a gente fez no personagem. Beleza. Pegar esses 3 caras. Freeze Transformation, Delete History. Beleza. Mesma coisa ali pro outro lado. Freeze Transformation, Delete History, belezinha, ó. Uma estrutura parecida com a do personagem que a gente tinha mexido até então. Aí lembrando, renomear, só por desencargo de consciência. Chamar aqui de base, meio, final e o joint end. E aqui mesma coisa, base, CTRL, meio,
CTRL e final CTRL. Ó, mesma coisa que a gente fez até aqui. Aí lembrando, criou os joints, criou os controladores, verificou os pivôs e hierarquia dos controladores. Então, filho, esse cara vai ser controlado por esse daqui, letra P. Esse cara daqui vai ser controlado por esse daqui, letra P. Esse cara vai ser controlado por esse, letra P, e esse daqui por esse, letra P. Mesmo princípio que a gente fez no personagem. Então, a gente tinha o braço, a gente falava o controlador do pulso vai ser controlado pelo do cotovelo, por sua vez, vai ser controlado pelo do ombro. Basicamente, para eu conseguir fazer isso daqui. Até aí, beleza. Ó, bonitinho, igual, lembrando que só o que mudou aqui foi a malha. O último passo seria vincular o controlador ao joint, que era lá o sistema de constraint que a gente utilizou na aula anterior. Aba de rigging, constraint, posso soltar a aba, sem problemas. Ó, soltou. E aí eu falava, beleza, controlador, shift, o joint, e escolhia qual tipo de parenteamento que eu queria desenvolver nesse cara. Normalmente, o que a gente mais utilizou foi o de orient, que é o cara que controla a rotação. Então, aqui, ó, seleciono o controlador, shift, o joint, orient. Controlador, shift, joint, orient. Controlador, shift, joint, orient. É a mesma coisa aí do lado. Controlador, shift, joint, orient. Controlador, shift, joint, orient. Mesma coisa. Então, coisas que a gente ficou aí fazendo nas últimas aulas. Lembrando, parenteamento, rotação e posição, point, posição, orient, rotação, scale, escala, aim é aquele cara de controle do olho que cria um alvo, e o pole vector é o cara que faz o posicionamento do joelho do personagem, do vetor do joelho, direcionamento. Então, beleza. Aqui eu já consigo controlar o joint, beleza, que foi o estágio que a gente parou. Ó, mexo no controlador, o joint segue. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente ainda não tem o vínculo criado da estrutura do rigging com a malha. Último passo, que foi o que faltou lá. Seleciono o joint pai de todo mundo, o primeiro joint da hierarquia, shift, a malha, e aí eu procuro por esse carinha aqui, ó, que é a parte de vínculo. Também na aba de rigging eu tenho skin, bind skin, novamente, tá? Caixa de opções. Então, quando eu vou aqui no bind skin, o que ele faz é basicamente associar a hierarquia dos joints à estruturação da malha. Então, aqui dentro eu tenho algumas configurações. Eu peço para, caso alguém for testar, só verificar isso daqui, ó, método aplicado. Então, tem várias opções aqui, tá? Se você abrir a caixa, tem de hierarquia, pontos mais próximos, esse que é heatmap, que seria ali meio que uma suavização. Então, ó, se tiver em outro, pode deixar aqui no heatmap, que é um dos mais utilizados, tá? Para fazer esse mapeamento. Então, vou aqui, bind skin, bonitinho, ele vai fazer a leitura. Beleza. Ó, os joints estão coloridos, belezinha. E agora, ó, com essa opção de bind, quando eu pego o controlador, a minha malha consegue aqui se deformar. Agora sim eu tenho o ciclo completo, né? Então eu tinha comentado lá atrás, malha, joint e controle. O controle puxa o joint e o joint puxa a malha. Então, controle para o joint, constraint. Joint para malha, associação pelo sistema de bind skin. Tudo bem, pessoas? Eu não coloquei no personagem ainda porque dá uns BOzinhos, tá? Mas só para vocês verem. Joint principal no personagem seria aquele cara lá do meio da pelve, shift, malha, skin, bind skin. Só isso.
Isso já faz associação. Se você quisesse desabilitar a visualização do joint agora, você poderia. Então, ó, agora, só mexendo no controlador, a gente já consegue ter a deformação dessa estrutura. Tudo bem? Eu cheguei a mostrar isso superficialmente um tempo atrás, mas tudo bem o funcionamento disso? Eu vou aplicar nesse do lado para vocês verem a diferença. Ó. Esse cara com a malha um pouquinho mais densa, para esse cara aqui que não tem tantos cortes. Ó, joint, shift, malha, skin, bite skin. Para ele aplicar. Ó. Ele até aplica, o joint fica todo colorido. Só que quando eu tento rotacionar o controlador, eu não tenho malha ó, o suficiente, eu não tenho estrutura para se adequar à deformação. Então aqui foi só critério de curiosidade. Parece um marshmallow. É que você não viu o braço do personagem. Mas parece um marshmallow. Tudo bem. Eu vou aplicar no do salsicha para vocês verem, tá? Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa. Vamos lá. Isso daqui, quando eu apliquei, tá bonitinho, ó, beleza. Eu rotaciono o controlador, ele leva a malha junto, beleza. O que acontece? Em determinadas situações, pode ser que essa dobra, que essa estrutura, ela esteja exercendo... Qual é a palavra? Oh, Deus. Influência em regiões erradas. Então, como assim? Vou mostrar. Deixa eu abrir o personagem. Deixa eu pegar o salsicha. Ó. Só pra vocês verem. Peguei o joint do meio. Shift. Vou no corpinho dele. Primeiro no corpinho. Skin. Bind skin. Beleza. Espera carregar. Ok. O joint está todo colorido. Se preparem psicologicamente para isso. Vou pegar aqui o controlador do braço, por exemplo. Beleza. Vou rotacionar. Ó, a roupinha não está vinculada, tá? E já era esperado, mas ó. Agora eu levo o controlador. Vou até vir aqui, ó, no joint esconder ele por enquanto. Mexo no controlador. O controlador leva o joint e o joint, por sua vez, carrega a malha. Que seria o nosso último passo. Ó, que bonitinho. Vamos virar aqui no pescoço dele. Um pouco assustador. Ó, a mescla, ela tá ocorrendo, por enquanto, entre a malha do corpo e os joints, tá? Por isso que o olho, a sobrancelha, o cabelo ainda não estão mexendo junto. Fica mó bonitinho, né? Olha isso. Mó beautiful. Ó, se eu pegar aqui, por exemplo. E rotacionar. Ih, olha o corpinho dele. Ih. Então, ó, vocês podem perceber que os controles relacionados ao corpinho, ó, já estão, assim, performando, de certa maneira, a manipulação da estrutura. Então, ok. Só que tem um problema. Olha aqui, que bonito. Esse é o da boca, né? I. Perdão, é muito bom. Aí você fala, Então, mas é esperado, tá? Eu não sei se o lado é positivo ou não, mas isso é esperado de acontecer. Assustador? Sim. Quando a gente faz a associação, aqui tá do ombro, né? Ó, bonitinho. Ó que bonito. Boa parte do trabalho, ela vai estar bem executada, bonitinho, bem direcionado. Qual é a nossa última treta? O que a gente está fazendo efetivamente? Então, deixa eu deixar só ele aqui, ó. Só ele ativo rapidinho. Pera aí. Vamos lá. Por exemplo, aqui no ombro. Nós temos um joint. Nós temos uma linha, que é o controlador. Beleza.
O controlador está vinculado à estrutura do joint. Então, toda vez que você mexe o controlador, ele automaticamente puxa o joint. O que a gente fez? A gente falou, beleza. Seguinte, eu quero que isso aqui aconteça, perfeito, mas eu também quero que esse joint aqui, que essa estrutura, ela exerça influência em uma área da malha. Então, esse joint, ele tem um pedacinho da malha para chamar de seu, digamos assim. Ele controla os vértices. Então, ele tem um pedacinho aqui, cheio de vértices, que ele é capaz de controlar. Então, o ombro controla essa fatia. Por exemplo, é mais, tá? Mas só para a gente ter uma estimativa. Ah, eu tenho aqui a clavícula. Beleza. A clavícula, quando eu dou o bind skin, ela vai controlar uma área específica dessa malha. Qual é o rolê que acontece, que vocês viram aqui, por exemplo, na boca, às vezes acontece em olho e por aí vai. Às vezes, de vez em quando, raramente, ele coloca controle para uma área errada. Então, às vezes, por exemplo, aqui a gente tem o maxilar e mandíbula, beleza. Ao invés dele falar, beleza, esse joint aqui vai controlar essa área da malha e esse joint aqui vai controlar essa área da malha, o que ele fala é, dane-se a sociedade. Esse cara aqui vai controlar tudo. Ah, mas não ligo. Ah, mas dane-se. Por que ele faz isso? Porque a vida de vez em quando é um pouco chata. Então ele fala assim, ó, mas era pra você pegar só essa área. Não perguntei. Aquele famoso, você não falou antes, se vira. Então, esse é o grande rolê. Vincular, vocês viram ali que foi muito que bem. Vincular é basicamente você pegar o joint principal. Deixa eu voltar tudo aqui. Pega o joint da cintura. Shift no primeiro corpo, né? Bonitinho. Vou lá vejo se está em rigging, skin e bind skin. Só isso. Fez isso, ele já associa. Qual é o problema? Corrigir coisas que deram errado. Mas, teoricamente, fazendo isso já funciona. Putz, mas ó, peraí, tá funcionando parcialmente, né? Temos um problema aqui. O sapato não segue, a roupa não segue. Tá errado. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo muito bem. Aí tá bom não, tá esquisito. Tem problema. Eu vou fazer o bind pra roupa, perdão, pro corpo e pra roupa. Então, ó, joint, shift, cruzinha. Vou lá em skin, bind skin. De novo, ó, sempre é bom você dar uma olhada no método de mesclagem. Tem o heatmap e o closest. Oh, peraí, deixa eu ver se eu tô falando certo. Aí. Aqui. Beleza. Heatmap, que é esse cara que faz uma suavização. E tem esse daqui também. Esses dois são os mais utilizados, ok? Qual é a treta? O heatmap, ele só funciona quando o joint está dentro da malha do seu personagem. Então, se por acaso o seu joint estiver saindo um pouquinho, ele não vai fazer esse mapeamento. Esse cara daqui pega o distanciamento entre as estruturas. Aí, tanto faz se o joint está dentro, se está fora, ele pega o mapeamento de qualquer jeito. Ó, vou tentar aqui. Por exemplo, o joint da pelve, shift a calça, apply. Esperar ele carregar. Eu tenho medo do Maia travar, mas ok. Ó, beleza. Tá indo junto agora. Se eu tentar rotacionar a perna, vamos testar a perna. Pegar ali embaixo o controlador. Controladorzinho, posição. Ó. Calça seguiu, belezinha. Sem muitos dramas de vida. Ah, a blusa. Joint, shift, blusa. Venho aqui no bind skin e dou um apply de novo. Vamos ver? Ó, tá seguindo, belezinha. Venho aqui no controlador do ombro pra gente testar, rotação. Ó. Beleza. Então, qual a treta? A treta maior é só fazer as correções, caso elas sejam necessárias. Mas, em teoria, ó, esse processo final de vinculação é bem tranquilo. Seleciona o joint principal, a malha, e aí você pede para vincular. Só isso. A correção eu vou mostrar para vocês com mais calma na próxima aula.
naquela estrutura de dedo, aquele cilindro bonitinho que eu mostrei pra vocês ali simplificado. Eu vou lá primeiro e depois eu venho pra cá. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa, galera? Ai, tá tão bonito assim, é um pouco assustador. Deixa eu colocar o cabelo aqui de volta. Pelo menos o cabelo, né? Joint, Shift, malha. Vamos lá, Skin, Byte Skin. Espera carregar. Carregou, carregou. Ó. Questionamentos por enquanto, tá tranquilo. Ó. Muito bom, muito bom. De boas. Questionamentos, vocês querem perguntar alguma coisa? Questionamentos sobre, sei lá, trabalhos, alguma coisa. De boa mesmo. Posso confiar. Fazendo a correção, tá? Fazendo essa verificação, então é bom aplicar e verificar primeiro, né, como é que tá a situação, que às vezes você não precisa mexer. Então é bom verificar primeiro. Depois que você verificou, fazendo a correção, tá pronto. Agora tá, o cabelo tá junto e a dentadura ficou. Agora que tá bom, ó. Tem que vincular as demais estruturas. Então tem que vir aqui na sobrancelha, seguro. Vou fazer tudo bonitinho. Aí ele demora um pouquinho para carregar, dá um pouquinho de susto. Isso aqui pode acontecer. Ó, se ele falar que ele não tá querendo deixar pelo heatmap, tem problema. Você muda aqui para distância e aplica. Não tem problema. Aqui a gente executa, não tem problema. Aí. Agora acho que a gente está com a sobrancelha no lugar correto. Beleza. É bem tranquilinho assim, em relação à estruturação, é bem de boa. O problema maior é só essa correção, mas também aí vai ser de boinha. Eu gosto de duas coisas, eu gosto do pé dele ficando, eu acho muito bom. Mas aí é isso. Estamos finalizando esse cara. Lembrando a todos, tá, para quem chegou depois, que eu deixei esse cara no estágio anterior ao estágio de associação à malha no drive, tá? Para caso alguém precise dar alguma observada no controlador, no joint ou algum tipo de estrutura, ele tá lá. Ok? E depois que a gente terminar isso daqui, eu também vou deixar um personagem pronto para quando a gente for animar. Então, para quem está se sentindo atrasado, que não está conseguindo acompanhar tudo certinho, não se preocupem, beleza? Tudo bem? Vou tentar ajudar vocês aí nesse quesito. Beleza? Falta aqui associar os pés, mas seria o mesmo processo. Sobrancelha, o olho. Vou fazer o olho aqui só pra gente ver. Agora o olho vai junto, ó. Uma hora a gente chega lá, ó. Beleza? Dá até um Ctrl S aqui. Beleza. Galera, se tiver tranquilo então, se vocês estiverem de boas, vou liberar então a chamada. Mandem o nome, por favor, pra gente passar a pauta pra vocês. Lembrando, tá acabando. Isso aqui acabou praticamente, falta só fazer as correções. Feitas as correções, a gente começa a animar. Acabou. Sofrimento de joint, de pivô e etc, etc. C'est fini. Arthur de Osasco. Deixa eu ver.
Estamos acabando, pessoas. Pra nossa alegria. Provavelmente. Assim, aquele comentário básico. Acho que vocês pegaram por que a galera normalmente não gosta de fazer rigging, né? Dá pra entender. Tipo, na criação do joint, perfeito, maravilhoso, controladores. Aí você fala, meu pai, quando você observa a obra toda, aí você fala, Jesus, que trabalho. Ó, vamos lá. Nomes coletados até agora. Alana, Arthur, Bruna, Carol, Gabriel Lima, Masashi, Gabs, Giovana, Hector, temos aqui o Lucas, Marcel, Marcela, Nicolas, Raquel e o Victor Octávio. Alguém não foi chamado e gostaria de se manifestar? Vamos ver. É isso? O Juan. Beleza. Marquei o Juan aqui. Fora o Juan, estamos todos aqui, acredito, então. Beleza. Bom, de qualquer maneira, galera, se a Twitch trollou, se deu alguma treta possível, ou se você está com algum problema de execução de trabalho, questionamento, dúvidas e não quis perguntar na aula, manda pra mim também por e-mail, que aí eu consigo verificar pra vocês e ajudar sempre aí no que for possível. Beleza? Sobrevivemos, galera. Tá acabando o rigging. Literalmente, só mais meio-dia, literalmente. E aí, se finir pra rigging. Se finilson. Beleza, galera? Sobrevivemos. Bom, então vamos ficar aí por aí hoje. Muito obrigada pela atenção de todo mundo, pela paciência e por isso aqui, ó. Que é lindo. Tá acabando. Qualquer coisa aí, me procurem, por favor. Boa semana pra todos. Bons estudos. Tomem água, pelo amor de Deus. Mantenham-se saudáveis. E vejo vocês aí, então, na sexta-feira pra gente terminar esse cara definitivamente. Adiós.